Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui novamente, né? Professor Emanuel Oliveira. Vejam só, estou aqui nesse vídeo inaugurando uma playlist desse meu canal, certo? Essa playlist vai falar especificamente de física, dos conteúdos de física, a gente vai conversar bastante sobre os assuntos e com certeza vamos resolver bastantes exercícios, tá bom? Que eu vou passar aqui pra gente. Bom, muitos colegas de vocês, muitos alunos meus, presenciais, alunos lá que estão falando comigo, estão pedindo pra gente falar um pouco mais sobre a força-peso. Bom, mas antes disso vou logo pedir a vocês que dê um like nesse meu canal, inscrevam-se, certo? E toquem no sininho, ok? Para poder a gente, essa videoaula atingir muito mais gente, esse canal se espalhar um pouco mais. E aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber aí a notificação, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. No que eu vou falar com vocês agora é um assunto bem interessante, certo? Bom, ele vai deletar um conceito que vocês têm na mente com relação ao peso de um corpo, certo? E vai colocar um novo conceito, vai dar um esclarecimento melhor sobre o que é o peso de um corpo, tá bom? Então, o assunto de hoje vai ser, dá uma olhadinha aí, força-peso, definição e exercício, tá bom? Vem pra cá. O que a gente tem que conversar aqui sobre força-peso é o seguinte, temos que deletar a ideia, imagine a ideia de peso, né? A ideia que a gente tem de peso no nosso dia a dia. Dá uma olhadinha assim mais ou menos. Um garrafão daqueles de 20 litros de água, né? Que a gente coloca lá para o bebedouro, para beber água. Se aquela quantidade de água for exatamente a quantidade de água pura, cada 1 litro de água teremos 1 quilo de água. Então, aquele garrafão, quando a gente tenta levantar, porque é muito pesado ou algo do tipo, o que é que nós temos ali? Temos 20 quilos de água. Mas, professor, quando eu digo que o peso dessa garrafa é 20 quilos, não. É isso que vocês vão ter que deletar da mente de vocês. Existe uma diferença muito grande entre peso e massa, tá bom? Coloca isso na mente de vocês. Professor, é um negócio meio estranho, mas é diferente, peso e massa, ok? Então, qual é a definição de peso? O que seria massa? Bom, quando a gente fala que essa garrafa de 20 litros tem 20 quilos, eu estou dizendo que ela tem uma quantidade de água, uma quantidade daquela matéria chamada água de 20 quilos, ok? Porém, o peso dela não é 20 quilos. Hã? Como assim, professor? Não é 20 quilos? Não. O peso de um corpo não é medido em quilos, mas sim a massa. Então, a massa de um corpo é medida em quilos. E o que seria, então, o peso de um corpo? Aquele peso que a gente está estudando, que a gente está tentando entender agora, nesse momento. Dá uma olhadinha aí na definição que eu coloquei para a gente. Força-peso de um corpo é a força gravitacional exclusivamente atrativa, produzida por um segundo corpo de grande massa, tá bem destacado aí, como a Terra, a Lua, o Sol, por exemplo. Então, volta para cá. Como eu disse a vocês, então, peso ele é definido como sendo uma força, né? Relacionada ao quê? As forças, a definição das 3 leis de Newton. Como o peso ele é considerado como uma força, então a gente não pode dizer que um corpo tem de peso, né? Aquela garrafa de água tem de peso 20 quilos. Mas como é que a gente pode definir isso aí? Como é que a gente pode entender? Dá uma olhadinha aí mais ou menos o que seria a definição de massa. Podemos entender a massa de um corpo como a expressão da quantidade de matéria nele contida. Tá vendo aí na figura? Tem um rapaz em cima de um equipamento, bem interessante esse equipamento que mede, né, a massa de um corpo. É um instrumento de medida conhecido como uma balança. Vem para cá. Então é isso, né? Para medir a massa de um corpo, a gente utiliza a balança. É o equipamento utilizado para medir massa. Então quando a gente vai a uma feira, quando a gente vai a um mercado, a gente vai lá e pesa aí para mim
meio quilo de carne. Opa! Pesar quilos? Não. Né? Mas, professor, o que a gente poderia dizer ali para ele? A gente poderia pedir medir aquela massa, né? Mede aí para mim, meça aí para mim meio quilo de carne. E aí ele iria medir na balança meio quilo de carne e você ia pagar por essa carne que você está comprando lá na loja, lá no mercado. Tá bom? Bom, vamos fazer uma revisão bem rápida. Dá uma olhadinha aí no texto que eu coloquei com relação a peso e massa, a diferença entre um e outro. Enquanto o peso é uma força medida em newtons, né? A massa do corpo é a quantidade de matéria nele contida, medida em quilogramas. E mais uma vez aparece uma balança de duas frutas sendo medida aí a sua massa. Vem para cá. Entenderam? Força, né? Peso é uma força. E quando a gente vai calcular essa força, calcular o peso de um corpo, a gente tem que relacionar ele à unidade de força, que é o newton, N maiúsculo, como mostrou no texto. E a massa, ela é a quantidade de matéria desse objeto, né? Desse corpo, que é medida em quilos. Então, dizer que um objeto tem 20 quilos, 13 quilos, 2 quilos, né? Não quer dizer que o peso dele seja esse. O peso está relacionado e também, aí vamos lá, vamos entrar agora no conceito de peso. Está relacionado onde o objeto está. Se ele estiver na Terra, então como é que a gente faz para calcular o peso desse corpo? Se ele estiver na Lua, como é que a gente faz para calcular o peso desse corpo? Vamos pensar o seguinte, um astronauta que hoje tem uma massa corporal, olha como eu estou falando, uma massa corporal de 80 quilos. Se ele tem 80 quilos aqui na Terra e ele viaja para a Lua e começa lá, feito os filmes, né? A andar flutuando, quer dizer, o peso dele diminuiu, quer dizer que esse astronauta ficou mais magro? Ele tem menos de 80 quilos? Não. Ele tem 80 quilos na Terra e foi para a Lua com seus 80 quilos. Porém, o peso dele mudou. Né? Aí, como é que a gente faz para diferenciar isso aí? Como é que faz para calcular o peso desse astronauta na Lua, o peso desse astronauta na Terra? Né? Dá uma olhadinha aí na fórmula matemática que eu coloquei nessa imagem. A fórmula usada para calcular a força-peso é P igual a M vezes G, onde P é o peso, é a força-peso, em N de newtons, M é a massa em quilogramas e G é a gravidade local, seja na Lua, seja na Terra, e a unidade, né, da gravidade local, aí de onde ele esteja, é em metros por segundo ao quadrado. Então é isso aí, pessoal. Dá uma olhadinha que eu coloquei aqui no quadro. Ó, a mesma coisa que eu acabei de falar aqui com vocês, tá bom? Peso, tá? É calculado como assim? Calculado, a gente descobre qual é a massa desse corpo, quantos quilos ele tem, e aí onde ele está, qual é a gravidade local. Se ele estiver na Lua, ele tem um certo valor, se ele estiver na Terra é outro valor, se ele estiver em outros planetas, próximo ao Sol, e tudo isso ele tem um outro valor. Então o P de peso, calculado em newtons, é a força, peso, enquanto a massa é calculada em quilos, né? A quantidade de matéria, certo? E G é a gravidade do local onde a gente vai calcular esse peso, tá bom? Dá uma olhadinha no exercício que eu fiz aí pra gente. Esse exercício ele diz o seguinte: em relação aos conceitos de peso e massa, assinale a alternativa incorreta. Bom, vem pra cá. Na letra A, ele fala aqui pra gente, eu vou dar uma lida só pra gente, que a gente não fuja aí das ideias, tá bom? Do que ele está se passando. Na letra A ele diz o seguinte: o peso é calculado pela massa do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade local. Ué, gente, preste atenção aqui no quadro. É a mesma coisa que eu estou dizendo, ó. O peso é calculado pela massa do corpo e pela gravidade local. Tá certo, essa é uma alternativa correta. Nessa questão ele quer saber a incorreta da situação. Vamos lá. O peso e a massa são grandezas físicas diferentes. Sim, eu acabei de dizer a vocês que massa é a quantidade de matéria de um corpo, enquanto o peso é a força de atração que existe entre o corpo e o lugar onde ele está. Se é a Terra, é um peso, se for a Lua, é outra força, e cada um, onde esse corpo estiver, ele vai ter aí um peso diferente. Então, a massa são grandezas físicas, a massa e o peso são grandezas físicas totalmente diferentes. Tá bom? Letra B. Letra C. A força-peso aponta para baixo. Dá uma olhadinha no desenho que eu vou colocar aqui no quadro. Veja só.
tem aqui um planeta qualquer e eu tenho aqui Zezinho e Luizinho, né? Temos duas pessoas. Um está num ponto diferente aqui do planeta Terra. Na letra C ele aponta para a gente o seguinte, que a força-peso aponta para baixo. Gente, não aponta para baixo. Vai depender do referencial adotado, para onde o peso vai puxar a pessoa, né? Se eu for observar aqui direitinho, eu vou observar que o peso da pessoa está puxando para cá, ó, para o centro desse planeta, dessa Lua, e aí desse astro, né? Enquanto dessa outra pessoa está puxando também para cá, ó, para o centro desse planeta. Quer dizer, os dois pesos aqui que estão puxando, não estão puxando para baixo, estão puxando para o centro do planeta. Então, puxar para baixo, a força, peso, vai depender do referencial. Bom, olhando daqui, a força dele está puxando para o centro, porém esse aqui está puxando para cima. Então, dizer que a força-peso puxa apenas para baixo da onde, né? Então, o que seria correto aí nessa letra C é dizer que a força-peso, eu vou colocar até aqui a letra P, a força-peso ela puxa para o centro do corpo, o centro do objeto de maior massa, o centro da Terra, que é o nosso caso aqui, né? Então, essa alternativa seria a alternativa incorreta. Marca lá um xizinho nessa questão, que seria a resposta desse problema. Vamos lá, mas vamos dar uma analisada aí nas outras. Ele fala na letra D, o peso é uma grandeza vetorial medida em newtons. Claro, por que vetorial? Porque além de possuir a linha, ele aponta para onde o peso vai. É uma grandeza vetorial e a medida desse peso é na unidade de newtons. Lembre-se, peso é em quilos? Não, quilos é massa, tá bom? Enquanto o peso é newtons, tá ok? Vamos lá. E na letra E, ele fala que a massa é uma grandeza escalar medida em quilogramas, que eu acabei de falar aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa primeira questão. Vamos dar uma olhada na segunda? O que é que me diz a segunda questão de hoje? Na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração da gravidade da Lua, o peso de uma pessoa lá ser calculada em newtons, que está dizendo aí pra gente que é 80 newtons. Na Terra, né, onde a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele diz aí que a massa da pessoa em quilos será igual a quanto? Uma dessas alternativas. Então vem para cá, olha o que ele está dizendo, né? Que temos Lua e Terra e temos uma pessoa, né? Essa pessoa está na Lua. Olha aqui que eu já coloquei, a aceleração da gravidade na Lua, G, é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é a aceleração exatamente aproximada aí da Lua por cálculos, que a gente pode calcular aqui num outro momento, tá bom? Bom, e na Terra, a aceleração da gravidade aqui na Terra é de aproximadamente 9,8. Ó, eu já estava colocando o 10, mas eu vou explicar aqui a vocês. O 10 porque 9,8 para alguns cálculos, para facilitar alguns problemas de física, a gente adota aproximadamente a aceleração da gravidade igual a 10, tá bom? Mas nesse caso aí, ele considerou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, ele pergunta aqui pra gente qual é a massa dessa pessoa em quilos aqui na Terra. Gente, foi o que eu falei a vocês, a massa de um corpo na Terra, na Lua, ou em qualquer outro lugar do universo, ela é a mesma, tá bom? Então, se uma pessoa tem 80 quilos na Terra, ela vai ter 80 quilos na Lua. Opa, então já dá para resolver o nosso problema, tá ok? Ele disse aqui, ó, que o peso dessa pessoa na Lua é de 80 newtons. Então, deixa eu colocar aqui, P é igual a 80 newtons. Informação é onde foi que eu arrumei esse número? Tá aí no problema, certo? E ele quer saber a massa desse corpo na Terra. Foi o que eu disse a vocês? A massa dele na Lua é os mesmos quilos na Terra, é os mesmos quilos em qualquer outro tipo de planeta e o universo. Então vamos calcular a massa desse camarada aqui na situação lunar, na Lua. Bom, foi o que eu disse a vocês, que o peso é calculado aí pela massa multiplicada aí pela aceleração da gravidade, né? Nesse caso, esse corpo, né, está na Lua, essa pessoa está na Lua, ok? Então, ele vem aqui, ó. Então vamos calcular esse peso. Opa, calcular esse peso não, calcular essa massa, né? A massa vai ser quanto? É a pergunta do problema. Onde o peso é 80, a massa é o nosso questionamento e a gravidade é 1,6 lá na Lua. Ok? Bom,
Pela fórmula matemática, a organização está multiplicando, é uma forma mais rápida de resolver, é claro. Vai multiplicando, passa dividindo. Então, a massa desse corpo vai ser aí 80 divididos por 1,6. E aí a gente vai achar essa massa. Vou fazer aqui de lado para a gente lembrar essas continhas mais básicas, tá bom? É a mesma coisa que pegar aqui o 80 e dividir, 80 não, o 800 e dividir por 16. Dá uma olhadinha, eu vou colocar uma videoaula aí pra gente falando sobre divisões mais simples, mais básicas, para poder a gente aprender a resolver esses tipos de problema aqui na física, tá bom? Então vamos dar uma olhada. 80 divididos por 16, vou colocar aqui, vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 3, 5 vezes 1, 5, 80. Para 80 nada. E esse zero eu coloco aqui na resposta. Opa, já achei a resposta da divisão. Resta o zero. A minha resposta, 50 quilos. Exatamente. Esse corpo vai ter 50 quilos na Lua. Aí ele pergunta, quantos quilos vai ter essa pessoa na Terra? Gente, foi o que eu disse a vocês. Ele vai ter a mesma massa em qualquer lugar do universo. Ele vai ter 80 quilos na Lua, 50 quilos na Lua ou 50 quilos na Terra. É a resposta aqui pra gente. E marca um xizinho lá na letra B de bola. Ok? Então é isso aí, gente. Dá uma olhadinha, repete essa minha videoaula, foi bem extensa, mas também a gente já abordou não só o assunto, como também 2 exercícios que definem pra gente a diferença entre peso e massa. Tá bom? Não esquece aí de compartilhar, novamente aqui, ó, de inscrever-se no meu canal, toca no sininho, compartilhe isso aí, gente. Compartilhe esse vídeo para poder pegar mais pessoas, que as pessoas entendam, aprendam aí um pouquinho mais de física, tá bom? Valeu e até a próxima.